federal proibindo bebida nos estádios. O Estatuto do Torcedor não proíbe. O Brasil tinha a restrição nacional à bebida no estádio por força de um acordo da Confederação Brasileira de Futebol com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. E esse acordo foi feito, eu vou tomar a liberdade de tratar dos considerandos que levaram a esse acordo, muito mais por uma iniciativa sem base alguma científica do que pelo desejo de jogar para a galera, como se diz, no futebol. Quais foram as razões que levaram a CBF a assinar um termo de compromisso, um protocolo de intenções com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça? Então, primeiro, considerando que o torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos, antes, durante e após a realização das partidas. O que isso tem a ver com bebida alcoólica, no fim das contas? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Todo mundo tem direito à segurança, não só nos estádios de futebol, mas em todos os locais. Aliás, a gente faz um esforço danado para pagar impostos em dia, justamente acreditando que o Estado terá condições de garantir a segurança de todos, não só nos estádios de futebol. Então, esse considerando em relação à cerveja, não tem a menor relação. Segundo considerando que é direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos, que serão elaborados pela entidade responsável pela organização dos jogos, com a participação das entidades de prática desportiva que os disputarão, sob a supervisão dos órgãos de segurança pública. Novamente, um outro considerando que não tem nada a ver com bebida no estádio. Considerando que os eventos esportivos atraem grandes públicos aos estádios, sendo que a rivalidade entre as torcidas constitui fator natural e sadio de competição, mas que, devido à ingestão de bebida alcoólica por um grande número de torcedores, transforma-se em rivalidade violenta, que afronta a ordem pública, de modo a necessitar maior atenção dos órgãos responsáveis pela segurança do Estado. Isso é verdade? Uma das maiores tragédias num estádio de futebol no mundo nos últimos anos foi aquela do Egito, em que houve uma briga generalizada, muita gente morreu e lá não tem bebida alcoólica, para começar a conversa. Nós temos vários exemplos de briga de torcida dentro e fora do estádio com ou sem bebida alcoólica. Cadê a relação entre uma coisa e outra? Só na cabeça de quem escreveu ou de quem quer enxergar esse tipo de relação. Não há nenhum estudo no mundo, e eu pedi, quando eu continuar lendo aqui os considerandos, a CBF menciona estudos. Eu tenho formalmente o pedido, tanto aos procuradores quanto à CBF, para que apresentassem os estudos, eles nunca foram apresentados. Não há. Pelo contrário, os estudos disponíveis mostram, em Minas Gerais, a proibição à bebida alcoólica aumentou o número de incidentes relacionados a alterações comportamentais no Mineirão, em 15%. Então, antes e depois, foi proibida a bebida no estádio, 15% a mais de ocorrências do que antes. Isso é concreto, isso é fato concreto. Contra fatos não há argumentos. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro de 1982, aqui no Velho Olímpico, na torcida do Flamengo. Eu conheci o Velho Beira-Rio, eu fui no Morumbi com 120 mil pessoas, eu cresci em estádio, eu vivi em estádio, eu vivo em estádio. O estádio é minha segunda casa. Então, se a senhora quer saber se eu conheço, lhe garanto que conheço muito mais do que a senhora, do que qualquer um aqui dentro. Eu morei em estádio, fui 4, 5, 6 vezes por semana em estádio, pagando meu ingresso, para ver os jogos do meu time e de outros times. E a pergunta que eu faço é, esse alcoolizado, essa figura que, evidentemente, nós não apoiamos, não concordamos com esse comportamento,
comprovadamente se embriagou dentro do estádio, já que o álcool fica, como o doutor explicou aqui, 4, 5, sei lá quantas horas no organismo, ou ele se embriagou fora do estádio. Quem impede que um sujeito se embriague, entra no estádio e, ao final do jogo, cria esse transtorno que a senhora citou? Esse é o ponto. E uma questão que me chama a atenção é a discussão sempre em torno do futebol. O futebol sempre é o problema. Quando tem show aqui na arena do Grêmio, ou no Beira-Rio, show de rock, ou de algum outro gênero musical, se discute a venda de bebida alcoólica no estádio? Geralmente não. Por que na Copa do Mundo o Brasil aceitou a imposição da FIFA? Todos aceitaram. O governo, os políticos, a sociedade, todo mundo. E beberam a dona Budweiser lá, né, parceira da FIFA, alegremente. E agora nós discutimos isso. Será que faz sentido? É evidente que ninguém aqui está defendendo que alguém vá bêbado para o estádio para arrumar confusão. Não vamos distorcer aqui as opiniões, as colocações feitas, por favor. Mas é tirar o sofá da sala, discutir a bebida dentro do estádio, como se o problema fosse esse, quando a pessoa pode se embriagar em casa e sair para o jogo, de Uber, de ônibus, de metrô, se tiver metrô na cidade, de trem, a pé, dependendo de onde ele mora, de carona, com o motorista da vez, e até dirigindo, o que seria evidentemente errado. Então, acho que o futebol muitas vezes é vítima, porque vários problemas que acontecem nas baladas, nas festas, no carnaval, na Parada Gay, que lá em São Paulo, que reúne 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, são colocar tudo no futebol. Toda discussão é futebol. Parece que as pessoas só se embriagam no futebol, parece que só se vende bebida alcoólica em espetáculos de futebol, e nos outros lugares não.